Olá, gente, a paz do Senhor, Shalom, graça e paz. Estou aqui de volta para mais um vídeo. Faz dias que não fazia vídeo, mas estou aqui novamente. Estava aqui cuidando de mim, de alguns probleminhas de saúde, mas estou aqui de volta. E eu quero fazer este vídeo, gente, para vocês, para nós, uma reflexão muito importante. Mas antes eu quero ler uma referência bíblica muito importante que um diálogo de Jesus com os fariseus. Ele andava com o discípulo, mas também os fariseus estavam junto. Capítulo 15 do livro de Mateus. Ele começa a dizer o seguinte, no versículo 1, ele diz o seguinte: então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando come pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aí quando a gente vê aqui, vai na descrição, gente, dessa referência, a gente vai entender algo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero convidar você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, dê o like, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas venham conhecer o canal Com Jesus e entender um pouco mais também da palavra de Deus, do compartilhamento do nosso ponto de vista a respeito da palavra de Deus, que nós estamos vivendo em um tempo bem complicado a respeito da palavra de Deus aqui na Terra, né? Mas isso aqui o que eu vou trazer neste momento é muito importante para nós. Essa história aqui que Jesus estava falando aqui com os fariseus e os escribas, é porque Jesus ele estava andando com quem? Com pessoas que aos olhos deles era de má índole. E aí Jesus veio para quem? Para os pecadores. E aqui a conversa de Jesus começa. Jesus começa a tecer uma conversa muito profunda com eles. E aqui no versículo 7, aí Jesus começa a dizer o seguinte: hipócritas. Chamando eles de quê? De hipócritas. Aí ele começa a dizer: hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? É sobre isso que eu quero falar. Qual é o tema deste momento que eu vou botar neste vídeo? O desigrejado. Nós estamos vivendo em um tempo que nós estamos criticando tanto os desigrejados, o desigrejado, esses irmãos que não estão indo para a igreja, são rebeldes, são isso e aquilo outro. E eu me peguei pensando sobre isso. Será essa rebeldia? Há uns 10, 15, 20 anos atrás, eu tinha esse pensamento, gente, que era porque não queria obedecer sua liderança, não queria obedecer a palavra de Deus. Porém, hoje, olhando para o cenário religioso do momento, nem todos são porque não querem obedecer. Tem muitas pessoas que estão deixando de congregar para preservar sua mente, para não adoecer psicologicamente. Você sabia disso? Eu digo porque eu já tenho ouvido muito. E aqui neste canal também, se você for ver alguns vídeos e alguns comentários de pessoas que já comentou e disse que quando chega o momento de ir para a igreja, começa a ter calafrios, começa a doer a cabeça, começa a doer a barriga. Sabe por quê? Porque no momento tem lugar, no momento que antigamente, que era um local, a igreja antigamente, que era para ser um local acolhedor, hoje está sendo um local de julgamento. É triste isso? É. Mas é uma grande verdade. A igreja hoje está sendo lugar de julgamento. As pessoas estão se levantando para julgar uns aos outros. Se um errou aqui, e ali nós não queremos olhar para ele para chegar e dar a mão para ajudar. Não, nós vamos fazer grupinhos e começar a tecer comentários sobre o erro do que o irmão fez. Quando o irmão chega na igreja, nós não falamos com ele, nós não saudamos com a paz do Senhor, como é o costume da minha igreja a qual eu me congrego.
nós deixamos de saudar. Aí, como essa pessoa faz? Ela vai deixar de ir para a igreja. Ela prefere estar em casa, isso no momento hoje. Ela prefere estar em casa, abrir uma redes sociais e procurar ministrações na internet e começar a assistir, ler sua Bíblia em casa e começar a ser edificado dentro do seu lar. Tem muitos fazendo isso. Muitos. E mesmo esses muitos que estão fazendo isso estão defendendo o evangelho. Mas os desigrejados originais, eles têm se afastado e criticado piamente o evangelho. Mas existem esses dois lados. Do desigrejado, que realmente não querem compromisso com a instituição o qual ele estava congregando, mas existe o desigrejado que prefere ficar em casa para preservar sua mente, para se resguardar. Porque a situação está muito difícil na igreja. A situação não está sendo fácil para nós nos congregar. Por quê? Porque o que adianta nós estar recebendo ensinamento se quem está ensinando não ser exemplo daquilo que está passando? Aí é um pouco difícil. Eis o ponto. Os escândalos estão muito grandes e nem todas as pessoas têm uma mente sólida o suficiente para ver isso, presenciar isso e dizer assim, não, eu vou olhar para Cristo e vou deixar isso para lá e vou continuar o meu caminho. Nem todos têm esse mesmo pensamento. Tem pessoas que têm a mente fraca e aquelas pessoas que têm a mente fraca, reconhecem que têm a mente fraca, preferem ficar em casa e não mais fazer parte de igreja. Que Deus venha ter misericórdia de nós nesse tempo presente que nós estamos vivendo, tão difícil da caminhada cristã, tão difícil que tem tanta gente tentando invalidar a palavra de Deus para arrancar essa essência do nosso coração. É por isso que eu, aqui neste momento, neste vídeo, eu convido vocês para buscar ter experiência profunda com Deus. Porque as suas experiências particulares que você tem com Deus é que vão te permanecer de pé, é que vai te colocar de pé. E você não vai desanimar na caminhada. E não vai parar para ouvir e para querer colocar no seu coração os escândalos e mais escândalos que a gente está vendo aí no meio religioso, deixando de lado e olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E que Deus te abençoe até o próximo vídeo.